meus amigos e minhas amigas do YouTube. Estou aqui para darmos continuidade ao nosso trabalho que venho falando aí nos meus vídeos anteriores sobre improbidade administrativa. Já falamos sobre os conceitos, a parte introdutória da improbidade administrativa, falamos da improbidade na Constituição Federal, falamos da improbidade com base na Lei 8.429, na sua introdução, e ainda na Lei de Improbidade, nós estamos falando sobre os tipos de atos de improbidade administrativa. Vou falar hoje, para encerrar aqui essa parte dos tipos, sobre o último ato, o último tipo previsto na lei. Nós já vimos que esses atos de improbidade administrativa, eles estão previstos nos artigos 9º, 10, 10A e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Já falei nos outros vídeos anteriores sobre o 9º, o artigo 9º, o artigo 10, o artigo 11A. Estou falando agora sobre o ato ímprobo do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. No último vídeo eu falei sobre esse ato, inclusive já fazendo comentários sobre aquelas hipóteses exemplificativas que o legislador incluiu neste artigo. Eu disse que nós temos 10 hipóteses exemplificativas deste tipo de ato, Então, o ato do artigo 11 são aqueles atos praticados pelo agente público e que atentam contra os princípios da administração pública. São aqueles atos que agridem, que violam os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Muito bem, vamos ver aqui, para fazer um recordado, vídeo anterior, para a gente poder dar sequência, como que está, ou como que está redigido o artigo 11 desta Lei 8.429 de 1922, que define esses tipos de atos que atentam contra os princípios da administração pública. Muito bem. Diz aqui o artigo 11 o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão, quer dizer, a pessoa pode agir ou omitir para praticar este ato, qualquer ação ou omissão que viole os princípios de honestidade, ou seja, os princípios da probidade administrativa, porque nós já vimos que a improbidade é a desonestidade. Então, a honestidade corresponde à probidade, A imparcialidade, aquele ato que você está sendo imparcial, que deveria ser o contrário, você deveria ser sempre parcial, você que é agente público, na tomada das suas atitudes, na prática dos seus atos. Ou seja, você deveria estar agindo sempre pensando no interesse público, pensando no coletivo, sem intenção de beneficiar esse ou aquele cidadão. Isto é o princípio da imparcialidade, bem como o princípio da legalidade, Nós já falamos que na administração pública eu só posso fazer aquilo que a lei me permite, enquanto que na atividade privada eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, que é exatamente o contrário. Então é isso que diz o artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão do agente público que viole os princípios da honestidade, da imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições que você pertence, Então, esse é o caput do artigo 11. E, como eu disse, o legislador colocou 10 hipóteses exemplificativas neste artigo, que são exatamente os seus 10 incisos. No vídeo anterior, eu falei dos 5 primeiros incisos, do 1 a 5. E eu vou falar hoje do inciso 6 ao 10, que é o último, tá certo? Para a gente encerrar esse tópico sobre os tipos de improbidade administrativa. Chamo atenção para os senhores, para você que está me ouvindo, para você que é servidor público, você que é agente político, que esse tipo de ato só ocorre
quando ele é praticado pelo agente público de forma consciente, ou seja, quando existe o dolo na prática do ato. Eu faço de forma intencional, eu sei que estou fazendo errado, estou agindo de forma intencional. Então, para caracterizar esse tipo de ato ímprobo do artigo 11, tem que haver o dolo. Se não houver o dolo, por exemplo, se houver só culpa, a negligência, a imprudência ou a imperícia praticada pelo agente público, não se enquadra neste tipo de ato. Aqui tem que haver o dolo, a vontade de praticar o ato. Muito bem. O que diz aqui, ou qual seria essa sexta hipótese exemplificativa do artigo 11? É aquela em que existe a omissão do agente público de prestar contas. É o que está escrito no inciso 6 do artigo 11. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Então, o agente público que deixa de prestar contas quando a lei exige essa prestação de contas, ele está se omitindo de forma intencional na sua obrigação, cometendo esse ato ímprobo. E vamos falar então sobre essa prestação de contas. Nós sabemos, isso é regra da própria Constituição Federal, isso está previsto no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, que toda pessoa que lida com dinheiro público está obrigada a prestar conta. Quem recebe, tá certo? Quem paga, quem gerencia o dinheiro público está obrigado a prestar contas. Vou ler para vocês o que está escrito neste parágrafo único do artigo 70, que trata dessa parte de prestação de contas. Então vocês vejam que prestar contas não é uma faculdade do agente público, não. Tá? Ele é obrigado a prestar contas quando a lei exige. Então, o que diz o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal? Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, toda aquela pessoa que, não vamos dizer só com dinheiro, né? Que arrecada dinheiro, arrecada bens, gerencia dinheiros, ela está obrigada a prestar contas. O patrimônio público que existe numa administração pública tem que ser conservado e o agente público está obrigado a prestar contas deste patrimônio, o que foi alienado, o que já depreciou totalmente, que não serve mais, o que foi leilão, o que eu fiz com este ou com aquele imóvel, com este ou com aquele imóvel. Então tem que haver uma prestação de contas. O dinheiro que o município arrecada da orla federal, estadual, para onde foi, quanto eu recebi, para onde foi, o que eu fiz desse dinheiro, para quê? Para verificar se a aplicação foi eficiente, não é? Se o dinheiro foi bem aplicado, se não houve desvio de verba pública. Então é obrigado o agente público a prestar contas de tudo aquilo que ele gerencia. O prefeito, o presidente da Câmara, o governador de estado, o presidente da República, não é? E não só. Aquela entidade que recebe uma subvenção, que ela vai ter que administrar aquele dinheiro, vai ter que investir aquilo na sua entidade, ela tem que prestar conta do que fez do dinheiro, com o dinheiro, ao poder público, ao município, por exemplo, não é? Mediante a prestação de contas assim que ela utilizar o dinheiro. E esse dinheiro tem que ser utilizado de acordo com a destinação prevista no convênio firmado entre ela e o município, por exemplo. O convênio tem um objeto que o dinheiro deve ser aplicado nesta área. Então, a entidade tem que aplicar para aquele fim. Não pode ser de forma alguma diferente, sob pena de você estar aí desviando o dinheiro público aí, que se enquadrando, não nesse tipo aqui, que esse aqui nós estamos falando de prestação de contas, em outros atos ímprobos dessa lei de improbidade administrativa. Eu quero chamar a atenção dos senhores que a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000,
ela, em dois momentos na lei, ela veio tratar desta prestação de contas e dizer da sua necessidade de prestar contas, exigindo que o agente público preste conta daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está administrando, do patrimônio que foi colocado em seu poder. E nós temos dois artigos que eu quero destacar aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o legislador foi bastante claro em dizer que é necessário que se preste contas da administração, que se preste conta dos bens públicos, que se preste conta do dinheiro que entra para os cofres da municipalidade, do dinheiro que sai dos cofres da municipalidade. Nós temos então o artigo 48 e o 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses dois artigos tratam exatamente deste assunto. Eu vou ler para os senhores para ficar bem claro, e vocês vão ver aqui que os verbos não são esses verbos facultativos utilizados aqui, são aqueles verbos que diz de obrigatoriedade. Então são obrigados a prestar contas daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo executado na administração pública. Diz o artigo 48 o seguinte: são instrumentos de transparência da gestão fiscal, as quais será, olha bem, será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, dos orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas destes documentos. Então vejam que o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que se faça essa divulgação para fins de prestação de contas. E também no artigo 58, eu li para vocês o 48, que diz o seguinte, o 58, a prestação de contas evidenciará, quer dizer, é obrigado, o desempenho da arrecadação em relação à previsão, em relação àquilo que foi previsto para arrecadar, destacando-se as providências adotadas no âmbito da administração das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de crédito das instâncias administrativas e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e das contribuições. Então, vocês podem ver que essas exigências de prestação de contas, elas estão umbilicalmente ligadas ao princípio constitucional da publicidade dos atos, onde a Constituição, em seu artigo 37, exige a publicidade dos atos. Então, quando eu presto contas, eu estou publicando aquilo que aconteceu na administração pública para que os munícipes, para que o cidadão tome conhecimento de tudo isso. Então, a pessoa que se omite voluntariamente, com dolo, na sua obrigação de prestar contas, está infringindo aí o inciso 6 do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, cometendo um ato de improbidade, né? Devendo responder, às vezes, por isso, perante o judiciário. Eu quero dizer para vocês que aqui, quando se fala em prestação de contas, se fala em omissão na prestação de contas. Não se fala naquele caso quando a prestação de contas ela é feita tardiamente, fora do prazo, entendeu? Mas foi feita. Nesse caso não existe improbidade, porque a prestação de contas foi feita. Apesar, por exemplo, fora do prazo, mas foi feita. Aquela prestação de contas que, uma vez exibida, ela foi rejeitada. Também não se enquadra como tipo de ato aqui. A reprovação da prestação de contas não quer dizer improbidade do inciso 6 do artigo 11, porque ela foi prestada. Aqui o que se diz é a omissão na prestação de contas, tá certo? Então, com isso, nós vimos aí o sexto, o inciso 6 do artigo 11 da Lei 8.429 de 92, que trata dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. A 7ª hipótese exemplificativa
que corresponde ao inciso 7, né, do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, é aquela que existe aí no caso, por parte do agente público, a divulgação indevida de medida política ou econômica que deveria ficar em segredo antes de ser levado ao conhecimento público, antes de ser divulgado de forma oficial. É o que diz o inciso 7, olha. Revelar, o que quer dizer revelar? Propagar, né, de forma intencional para beneficiar terceiros, seria isso essa colocação aqui de revelar. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, o teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Isso aqui não é muito comum ocorrer no nosso meio municipal, nas cidades onde nós estamos tratando diretamente, no caso dos municípios. Isso normalmente ocorre mais no governo estadual ou no governo federal. Por exemplo, um exemplo aqui de divulgação aí, ou de algum ato que chega ao conhecimento terceiro, que afeta o preço de uma mercadoria, né, de um bem ou serviço, nós podemos dizer, por exemplo, da divulgação de atos ou dados, né, sigilosos pelo agente público que possam afetar o mercado, aumentando ou diminuindo o preço de determinado produto ou mercadoria. Por exemplo, a divulgação antecipada por parte de um agente público de um aumento que vai ser processado no preço da gasolina, aumentando ou diminuindo, que isso vai refletir no preço de um determinado produto, que envolve transporte eu vou precisar de caminhões consomem combustível, coisa assim. Então eu estou antecipando, provocando que alguém tome alguma medida antes que saia o aumento oficial do preço da gasolina. Então seria um exemplo. A oitava hipótese que eu vou colocar para vocês, que corresponde ao inciso 8 do artigo 11 da Lei 8.429 de 1992, é quando o agente público descumpre as normas relativas à prestação de contas de parcerias. Nesse caso aqui, nós podemos dizer que também é pouco usual no nosso meio municipal. Diz o inciso 8 do artigo 11, descumprir, obviamente de forma intencional ou dolosa, né, as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Muito bem. Esse dispositivo aqui, nós podemos dizer que ele é de aplicação subsidiária, ele é um dispositivo residual em relação à improbidade administrativa. Por quê? Porque já existe uma previsão nesse sentido no inciso 20 do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que são aqueles atos que causam lesão ao erário. Então, é lá que ele será normalmente aplicado, quando causa lesão. Então, esse aqui é um ato residual, porque se não houver aplicação lá, por lesão ao erário, ele vai ser aplicado aqui por descumprimento de lei, pela prática de um ato ilegal. Então, ele fica como um soldado de reserva. Se eu não aplico aqui no artigo 10, porque não houve lesão, mas houve ilegalidade. Havendo ilegalidade, ele tem que ser aplicado. A hipótese nona é uma importante hipótese que trata do seguinte tema: descumprimento de normas de acessibilidade. Né? Isso aí hoje tem que ser observado. Né? O que diz o inciso 9 do artigo 11? Deixar, repito, de forma intencional ou dolosa, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. Então, existe uma lei que trata essa obrigatoriedade de observar esses requisitos mínimos de acessibilidade por parte do agente público. E isso aí está previsto na lei que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Nós temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, esse estatuto prevê como que deve ser tratado
essas formas de acessibilidade da pessoa com deficiência. Por exemplo, o agente público, quando determina, quando ele autoriza de uma forma consciente a construção de um prédio público ou de um prédio privado aberto ao público em total desatenção aos deveres de acessibilidade. Ele aprovou um projeto, vai ser executado, não tem nada sendo observado nesse sentido de acessibilidade. Ele está cometendo um ato ímprobo, porque ele é obrigado a seguir o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz que esses requisitos devem ser observados. Então, o seu setor de engenharia, da prefeitura, por exemplo, tem que tomar muito cuidado na hora de aprovar um projeto nesse sentido, né? Que às vezes é um prédio aberto ao público que tem que ter acessibilidade para o acesso da pessoa com deficiência, não é? Ou até mesmo para aquele agente público que não procura adaptar ali nos seus prédios os acessos para essas pessoas que têm deficiência. Ele não agindo assim, ele está descumprindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que é um assunto amplo, que eu não vou tratar aqui, eu só estou tratando desse tópico, que deve ser observado aí pelos agentes públicos, tá certo? E por fim, nós chegamos aí na 10ª e última hipótese exemplificativa do artigo 11 da Lei 8.429, que também é pouco usual no nosso meio, mas eu vou colocar para vocês aqui, no nosso meio que eu digo assim, a nível de município, né, que nós estamos concentrando o nosso assunto para o município, para a Câmara, que é onde eu atuo mais e onde interessa mais para nós, onde nós estamos, na cidade, né? Ocorre isso aí quando se registra a transferência irregular de recursos à entidade privada. Diz o inciso 10 do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que nós chamamos de LIA, né, também, o seguinte: transferir, um agente público, transferir de forma intencional ou dolosa, isso não está escrito na lei, estou dizendo para vocês, tem que ser de forma intencional ou dolosa, transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviço na área de saúde, sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumentos congênere, nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Muito bem, esse dispositivo legal, esta Lei 8.080, ela dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei, ela prescreve que o Sistema Único de Saúde, o SUS, por isso estou dizendo, não é aplicado diretamente ao município, quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial a uma população de determinada área, ela poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Isso é o artigo 24 dessa lei que prevê. Isso só é possível, né, se for firmado entre as partes, entidade privada e o SUS, um contrato, um convênio ou outro instrumento correlato com o gestor do SUS responsável, sob pena de prática de um ato de improbidade administrativa. Isso já está no parágrafo único deste mesmo artigo 24 que eu falei com vocês. Então é isso que nós temos sobre esse caso, né, do inciso 10. E com isso eu encerro aqui as 10 hipóteses exemplificativas do artigo 11 da Lei 8.429. Encerrando esse artigo 11, eu estou encerrando neste vídeo os nossos comentários acerca dos tipos de atos de improbidade administrativa. Né, nós vimos que tem os atos administrativos onde o agente público se enriquece ilicitamente. Temos o ato administrativo em que o agente público causa lesão ao erário, não é? E temos o ato administrativo, por último, que é esse que nós estamos falando, terminei agora, que transgride, há uma transgressão aos princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Tá certo? Então vocês vejam que nós falamos até agora quais são os atos de improbidade administrativa. No próximo vídeo, eu vou falar de quê? Eu vou falar de quais são as sanções
previstas na lei de improbidade administrativa para quem pratica esses tipos de atos ímprobos. Porque não adianta nada existir os atos, dizer que é um ato de improbidade, mas se não houver uma sanção. Senão fica muito à vontade. Eu pratiquei o ato, mas eu não tenho sanção nenhuma, vou praticar de novo. Então existem as sanções e são sanções severíssimas. Nós vamos falar sobre isso. Aí eu estaria já entrando no artigo 12 da Lei 8.429 de 1992, que vou começar a falar para vocês no próximo vídeo. São sanções importantes que pode tornar até o agente público inelegível, ou seja, não poder participar mais de eleições alguma para ocupação de cargo público, tá? E para votar, para ser votado, enfim, tem uma série de sanções, nós vamos falar sobre isso, além da sanção pecuniária, que não é pouca coisa, vocês vão ver, tá certo? Então fico por aqui neste vídeo de hoje, quero agradecer a atenção de todos vocês que me acompanham pelo canal, tá certo? Vocês aí que estão me assistindo, vocês que são agentes públicos, né, que trabalham aí no dia a dia com a coisa pública, que trabalha no seu município, que trabalha na sua Câmara Municipal, você que trabalha em entidade sem fins lucrativos, mas que recebe dinheiro público, você que é um voluntário, que trabalha no serviço público sem receber nada, também está sujeito a atos de improbidade, prática de atos de improbidade administrativa. Você que não é nenhum agente público, você que não é servidor público, mas você que se interessa pelas coisas do seu país, pelas coisas do seu estado, pelas coisas da sua cidade que me acompanha, eu quero te agradecer por isso. E você que ainda não se inscreveu, que não conhece o nosso canal, se inscreva. Aí na sua tela aí vai aparecer em vermelho aí, inscreva-se, aperte aí, vai lá no sininho, dá o seu ok, tá? Deixe o seu like, o seu comentário, para que nós possamos continuar de forma forte nesse canal, que a cada dia vem crescendo. Vem crescendo aos poucos, talvez por falta de uma divulgação maior de nossa parte, o nosso tempo é muito corrido, né? Porque eu não posso ficar só por conta deste canal, eu tenho minhas atividades, eu advogo, não é? Eu dou aula, então eu tenho uma série de coisas que eu preciso de tomar conta, nós temos muitos processos, muitos prazos, isso toma muito espaço da gente, muito tempo. Temos escritório no Carmo aqui em Belo Horizonte, então é aquela correria. Mas eu estou me fazendo o possível para trazer sempre essa mensagem para vocês, tá certo? Volto a repetir que os meus vídeos são gravados normalmente nas segundas-feiras, com o apoio aqui da minha colega, da advogada Cíntia, né, que me ajuda aí no dia a dia, e são levados ao ar aí para vocês nas terças-feiras, tá bom? Então, muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Até a próxima.